Muito bem, na nossa aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho a respeito de economia positiva e economia normativa e vamos tentar entender alguns elementos fundamentais de economia. A primeira questão diz respeito à economia positiva. A economia positiva se dedica, portanto, e é a ciência econômica, né, por excelência, a descrever a realidade como ela é. Portanto, né, na realidade, eu formulo um determinado pensamento ou uma determinada verificação de como a economia funciona, como ela é, que pode, na realidade, ser apresentada, confirmada ou refutada. Na realidade, a ciência econômica, por si só, é a ciência básica de uma economia positiva, ou seja, é apresentar como a economia funciona, como a economia é. Nós temos, então, uma segunda grande questão, que é tentarmos pensar uma economia normativa. E a economia normativa se dedica, portanto, a pensar como a economia deveria ser. Ou seja, envolve, na realidade, determinados tipos de posicionamentos políticos, éticos e morais. Quero te lembrar que a economia, como ela deveria ser, na realidade, está longe daquilo que nós poderíamos considerar como uma economia positiva, que é o objeto da ciência econômica. Na realidade, quando o economista começa a afirmar como a economia deveria ser, na realidade, ele está tratando muito mais de um conselheiro político, né, que envolve, portanto, a escolha de valores, do que, na realidade, um método científico de tentar compreender como que a realidade funciona. Portanto, economia positiva explica a economia como ela é e, na realidade, a economia normativa explica como a economia deveria ser. Nós vamos tentar, então, entender alguns elementos que compõem essa economia. E os primeiros dois elementos dizem respeito, na realidade, às necessidades humanas e, na realidade, a segunda, que são os bens e serviços. Como nós afirmamos para você aqui na nossa primeira aula, a ciência econômica se dedica basicamente a tentar compreender o fenômeno da escassez. Então, na realidade, eu tenho uma necessidade humana que é ilimitada diante de fatores ou recursos produtivos que são limitados. Diante dessa questão, é preciso você compreender que, na realidade, na quantidade e na variedade, as necessidades humanas são infinitas. Praticamente, você pode desejar tudo, né, o que, de algum fato, possa ser ou venha a ser produzido numa dada sociedade. Portanto, na realidade, a gente trata de uma questão fundamental de que as necessidades humanas são, na realidade, necessidades ilimitadas. Mas eu quero te lembrar que, na realidade, nós poderíamos estar falando de necessidades econômicas e de necessidades não econômicas. Nós podemos pensar, por exemplo, né, em necessidades livres ou necessidades não econômicas, por exemplo, como o ar, como o amor, como a sabedoria. Quando nós estamos nos referindo a uma outra questão, que é, na realidade, uma necessidade econômica, é sempre uma necessidade de bens e serviços. E aí nós remetemos, então, à segunda parte da nossa aula, que é tentarmos entender o que é um bem e o que é um serviço. Nós dizemos, então, que um determinado produto é um bem quando esse bem é tangível, ou seja, quando ele pode, por exemplo, ser palpável, o exemplo de uma geladeira, de um televisor ou de um automóvel. Mas nós podemos pensar ainda numa outra possibilidade de termos um serviço que, na realidade, é um bem intangível, como, por exemplo, o serviço de transporte aéreo ou o serviço educacional. Nesse sentido, nós temos, então, a oferta de bens e serviços. E aí nós temos, então, uma classificação desses bens. Nós podemos pensar, né, naquilo que nós chamamos de bens livres, e dentro desses bens livres nós não teríamos o fenômeno da escassez, pelo menos por enquanto, como, por exemplo, o ar, o sol ou o oceano. Podemos pensar também num outro tipo de bem, que são os bens econômicos, que na realidade sofrem o evento da escassez. Ou seja, né, na realidade, uma necessidade humana ilimitada e fatores ou recursos produtivos limitados. Diante desse quadro, então, nós podemos classificar os bens, primeiro, como bens privados, ou seja, em que a produção e, na realidade, né, o consumo se dá de maneira individualizada, ou podemos pensar ainda de bens
públicos, ou seja, os bens que serão consumidos por toda uma coletividade. O exemplo, né, escola, biblioteca, parques públicos, né, e por aí, hospitais e por aí vai. Mas nós podemos pensar ainda que um bem pode ser um bem de produção, ou seja, que na realidade possa se destinar à produção de outros bens e serviços, como máquinas e equipamentos, e podemos pensar ainda naquilo que nós chamamos de bens de consumo. Os bens de consumo, na realidade, se definem, né, por serem bens acabados, direto para o consumidor final. Mas lembrando ainda com você que esses bens de consumo, por sua vez, se subdividem em dois grandes grupos. Os chamados bens duráveis, né, que imediatamente são consumidos após a sua produção, como, por exemplo, os alimentos. E podemos pensar também nos bens duráveis, que, por exemplo, não se consomem imediatamente após a sua aquisição e consumo, como, por exemplo, uma geladeira, uma televisão e um automóvel. Se nós temos, então, uma noção que, na realidade, a economia positiva descreve a economia como ela é, que a economia normativa descreve a economia como ela deveria ser e, portanto, tem um julgamento ético, moral e político envolvido nessa questão. Nesse momento, o economista atua muito mais como um conselheiro político do que, na realidade, dentro da ciência econômica. Se nós sabemos disso, nós sabemos também que as necessidades humanas são necessidades ilimitadas, tanto em quantidade quanto em variedade. Nós sabemos que os recursos produtivos, falamos isso aqui, na realidade são recursos escassos, né? E, portanto, na realidade, nós temos uma necessidade ilimitada para uma oferta de bens e serviços que são limitados. Por um outro lado, nós vamos poder perceber que nós temos, então, os bens e serviços, que são, na realidade, um dos componentes, né, fundamentais na economia. E que, na realidade, quando um bem é tangível, quando, na realidade, um produto qualquer é tangível, nós dizemos que ele é um bem. Quando um produto qualquer é intangível, nós dizemos, então, que ele é um serviço. Os bens se dividem, então, em bens para o consumidor final, como, por exemplo, os bens de consumo, ou ainda os bens de produção, máquinas e equipamentos. Podemos ter ainda uma outra hipótese, dos chamados bens públicos, que na realidade são oferecidos para toda uma coletividade, como, por exemplo, os hospitais, e poderíamos pensar ainda nos bens individuais, que são produzidos e consumidos individualmente. Se nós temos, então, uma clareza a respeito disso, vamos para a nossa revisão. Vamos revisar ponto a ponto tudo isso que nós acabamos de dizer. Olha para lá. Nós temos, então, o início da nossa aula falando para você a respeito daquilo que nós chamamos, de economia positiva e economia normativa. E isso nos remete a uma outra questão. O economista, na realidade, como cientista, ou o economista como formulador de política econômica. O economista, enquanto cientista, vai trabalhar fundamentalmente com uma economia positiva, ou seja, ele tenta descrever o processo econômico como ele é. Nesse sentido, qualquer tese pode ser testada, confirmada ou refutada. Mas você se recorda que quando o economista atua, na realidade, como um formulador de política econômica, nós estamos, então, falando de uma economia normativa, onde ele tenta prescrever como o processo econômico deveria ser. Portanto, a sua avaliação não pode ser julgada apenas pelos fatos, ou seja, somente pela economia positiva, porque, na realidade, implica também valores, como ética, religião, política, moral, etc. Nós sabemos, então, que existem alguns conceitos básicos dentro de economia que nós deveremos aprender. O primeiro, nós já falamos sobre ele, que é a necessidade humana se acompanhando de bens e serviços que fazem parte dessa nossa aula. Nas próximas, falaremos sobre recursos produtivos, os agentes econômicos, o mercado e a ideia de fluxo e estoque. Vamos, então, tentar entender um pouquinho sobre as necessidades humanas. Você se recorda que nós havíamos dito que não há limite para as necessidades humanas, tanto em número
quanto em variedade daquilo que é demandado. Mas nós lembramos também que eu havia dito para você que as necessidades humanas se dividem em dois grandes grupos. As necessidades não econômicas, por exemplo, como o amor, a sabedoria, o ar, a amizade. E existem as necessidades econômicas, que na realidade se referem a bens e serviços escassos. Nesse sentido, eu quero te lembrar que os bens podem ser classificados, portanto, quanto ao seu caráter, em bens livres, como, por exemplo, a luz solar, o ar e o mar, e também bens econômicos, portanto, bens escassos em quantidade dada a sua procura. Mas eu posso pensar também que esses bens sejam, na realidade, classificados pela sua natureza como bens de capital, nós já vamos falar sobre isso, ou bens de consumo. E podemos pensar, inclusive, a respeito da sua função, como bens intermediários ou bens finais. Bom, se assim sabemos, é preciso lembrar que tudo aquilo que permite satisfazer as necessidades humanas, quando é tangível, chama-se de bem, e serviço, quando é intangível. Nesse sentido, eu teria um bem, por exemplo, como uma geladeira, e um serviço, por exemplo, como um serviço bancário. Os bens livres existem, portanto, já afirmamos aqui, em quantidade ilimitada, pelo menos por enquanto, e podem ser obtidos com pouco ou nenhum esforço. Citamos novamente para você o ar, a luz, o sol, o mar. Podemos também pensar que os bens relativamente escassos são aqueles que necessitam esforço para adquiri-los. Por exemplo, os bens materiais, como alimentos, roupas, aço, petróleo, carros, e os bens imateriais, que são os serviços. Falamos sobre isso aqui, a consulta médica, a viagem de avião, o transporte rodoviário e por aí vai. Os bens de consumo, na realidade, são aqueles utilizados diretamente para a satisfação das necessidades humanas. E esses bens de consumo, na realidade, se dividem em dois grandes grupos. O chamado bem não durável, que desaparece após a utilização, como, por exemplo, os alimentos e o cigarro, ou bem durável, que podem ser usados por muito tempo, por exemplo, os móveis, eletrodomésticos, videogame, automóveis e por aí vai. Podemos pensar, no entanto, naquilo que nós chamamos de bens de capital ou bens de produção, que são aqueles bens utilizados na produção de outros bens, como computadores, máquinas, edifícios, fábricas. Tanto os bens de capital como de consumo são chamados bens finais, porque na realidade já estão completamente acabados. Mas nós podemos pensar também em bens intermediários que precisam ser transformados para atingir a sua forma definitiva. São também bens de capital, como exemplo, o aço, o vidro, o petróleo, que na realidade precisa ser formatado para virar um bem de consumo ou um outro bem de capital. Bens privados são aqueles produzidos e consumidos individualmente. Portanto, o ar-condicionado, os patinetes, as bicicletas e por aí vai, ou os bens públicos, que são aqueles consumidos por vários indivíduos numa coletividade, como a segurança pública, as escolas, as bibliotecas, os hospitais e por aí vai. Portanto, nós temos uma noção agora um pouco mais clara a respeito de determinados elementos que são fundamentais dentro da economia. Dentre eles, a necessidade humana e os bens e serviços. Ok? Forte abraço para você e até a aprovação.